para a palavra do Senhor? Abra sua Bíblia comigo aí. No livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 18. 1 Samuel, capítulo 18. O Senhor falou muito comigo nesse texto. E a irmã Domingas, ela cantou um hino aqui agora, que é praticamente base dessa mensagem que nós preparamos hoje, para que a gente pudesse estar ministrando aqui aos irmãos. 1 Samuel, capítulo 18, o versículo de número 7, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 18, versículo de número 7, que diz assim: Sucedeu, porém, que vindo o seu exército e voltando Davi de ferir os filisteus, as mulheres de toda a cidade de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo, com instrumento de música. As mulheres se alegraram e cantando altamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois esta palavra lhe desagradaram em extremo. E disse Saul: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Versículo de número 9. Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Ainda no livro de Samuel, no capítulo de número 26, o versículo de número 7, novamente, diz assim: Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Não será preciso segundo. Davi, porém, respondeu a Abisai: Não mateis, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentando Davi: Tão somente como vive o Senhor, este o ferirá. Ou o seu dia chegará em que morra, ou em que descendo a batalha seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a pilha d'água, e vamos. Tomou, pois, Davi a lança e a pilha d'água da cabeceira de Saul, e foram-se seguindo, e ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhe havia caído profundo sono. Amém? Glória a Deus. Nós estaremos falando aqui, irmãos, sobre esta palavra: perdão versus vingança. Diga assim comigo: perdão versus vingança. Glória a Deus. Os irmãos, podeis assentar. A palavra do Senhor aqui, irmãos, ela está nos dizendo que Saul, ele foi tomado por uma profunda inveja, por um profundo sentimento de vingança contra Davi, porque quando o Senhor, através da vida desse jovem, dava a
E quando Davi voltava de algumas batalhas, dizendo aqui a palavra do Senhor, que as mulheres começaram a aplaudir a Davi em alto e bom som, e elas começaram a dizer: Saul venceu os milhares, Davi venceu 10 milhares. Isso pareceu aos olhos de Saul mal, porque Saul pensou consigo: essas mulheres estão dando maior crédito a esse jovem do que a mim, que sou rei de Israel. O que me falta se não perder agora o trono para este jovem? E isto causou no coração de Saul um desejo de vingança muito grande. E folheando aqui as páginas da Bíblia Sagrada, nós encontramos diversas vezes o rei Saul perseguindo esse jovem Davi. Por quê, irmãos? Porque Saul tinha contra Davi, primeiro, um ciúmes muito grande e também um desejo de vingança muito grande. E isso foi perdurado por muitos dias, por muitos anos. Mas a Bíblia Sagrada nos conta aqui que de um lado um homem querendo vingar, um homem querendo colocar o seu plano de vingança em ação contra um servo do Senhor, e por outro lado a Bíblia nos mostra um homem de Deus que teve a oportunidade de fazer com as suas próprias mãos a vingança também. No entanto, ele disse nas suas próprias palavras: Abisai, não vamos tocar nesse homem, deixa que Deus vai cobrar dele o que ele está fazendo, deixa que Deus vai requerer dele. Quando ele estiver numa batalha, quando ele estiver numa defronte, alguma guerra, o Senhor o colocará ele em situações contra ele mesmo, porque eu não tenho que lutar contra a carne, eu não tenho que lutar contra o sangue, eu tenho que lutar é contra os principados, é contra potestades, é contra os reinos das trevas. Vamos embora. E a Bíblia Sagrada nos fala que Saul e todos os que com ele estavam dormindo em profundo sono. Lá estava a lança de Saul. Qualquer homem, qualquer um seria motivado pela palavra de Abisai, porque eles tiveram nas mãos o direito e até mesmo condições de acabar com aquilo ali mesmo. Qualquer um, no seu sentimento de vingança, de revolta, não pensaria duas vezes em cravar as lanças naquele homem, porque era perseguido, porque era injustiçado, porque era caluniado, porque era perseguido. Mas Davi, ele agiu com o coração e com o sentimento espiritual que havia na sua vida. E Davi disse assim: não vamos lançar mão desse homem, não vamos fazer nada contra ele, deixa Deus agir. Pega a lança que está fincada no chão, pega aí essa pilha d'água e vamos embora. Deixa eles dormindo aí, porque a Bíblia diz que o Senhor fez cair sobre eles um profundo sono. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? É próprio do ser humano sentir desejo de vingar quando ele é ofendido por alguém. Em primeiro lugar, o que vem primeiro aqui é o desejo de revidar. Quando alguém é ofendido, quando alguém é caluniado, quando alguém é injustiçado, e este sentimento às vezes vem à tona na vida da pessoa, e ele quer pagar com a mesma moeda. Tem muitas pessoas que quando sofrem alguma ofensa, quando sofrem alguma calúnia, ou quando
Deus. Longe de mim tocar no ungido de Deus. Deixa Deus trabalhar. É Deus que vai julgar minha causa. Não é eu que vou vingar. É o Senhor que vai tomar minha causa. Quantas pessoas, irmãos, eles têm entrado em situações terríveis por causa desse sentimento de revolta, esse sentimento de amargura. E aí o que acontece? Ele quer julgar, ele quer vingar, ele quer honrar a sua pessoa. Eu não vou levar essa porra para casa, eu não vou deixar manchar minha família, eu não vou deixar manchar a minha vida e vai ficar por isso mesmo, não. Eu vou ir até a última consequência, mas eu vou vingar. E tem muitos desse jeito. E aqui, a palavra de Deus, ela nos diz que Deus não veio para fazer essas coisas. Veja o que diz aqui a palavra do Senhor. Jesus não veio para condenar ninguém. Jesus veio para julgar, mas julgar com juízo divino. A Bíblia Sagrada fala que quando Jesus estava para ir para a festa dos judeus, precisava passar por Samaria, e Jesus não tinha como ir naquele momento. Ele disse aos discípulos: vão na frente, me prepare lá uma hospedaria, me prepare um lugar para descanso. E ele mandou Tiago, João e alguns outros homens, e eles foram. E quando eles entraram na aldeia dos samaritanos, eles tentaram encontrar ali um refúgio para o Senhor, porque não daria para chegar até Jerusalém. Mas os judeus ali naquele momento estavam trajados, e as vestes deles eram de quem ia para Jerusalém. E os samaritanos, vendo aquilo, impediram, não permitiam que Jesus pousasse ali. E então eles chegaram para Jesus e disseram: mestre, nós tentamos arrumar pousada para o Senhor em Samaria, mas eles negaram, não quiseram. O Senhor não quer que a gente olhe agora e peça para descer fogo do céu e matar todo aquele povo? Jesus olhou para eles e disse assim: vocês não sabem de que espírito sois? Acaso o Filho do Homem veio para condenar, veio para destruir, ou para salvar a alma da humanidade? Eu não vim para isso, eu vim foi para salvar. Esse espírito que está na vida de vocês é um espírito diabólico, é um espírito de vingança, e eu não vim para isso, eu vim foi para dar vida. Jesus estava querendo dizer ali naquele momento. Veja bem, os discípulos, eles foram tomados por um sentimento de vingança. Mestre, nós fomos injustiçados. Mestre, nós fomos envergonhados. Nós procuramos outro lugar para que o Senhor descansasse ali, mas eles não aceitaram. E se o Senhor quiser agora, nós vamos orar e Deus vai mandar fogo do céu, vai matar todos naquela cidade. Oh, meus irmãos, enquanto nós pensamos que é dessa forma que a coisa vai acontecer, nós estamos muito errados. Enquanto nós pensarmos que vamos orar para que haja destruição, enquanto nós pensarmos que vamos orar para que Deus mate, para que Deus destrua, para que Deus faça isso, faça aquilo, estamos orando de balde, estamos orando em vão, porque o Senhor Jesus, ele diz na sua palavra: quando alguém vos maltratar, quando alguém te injuriar, quando alguém te perseguir, quando alguém te caluniar, quando alguém te ferir, ao invés de você orar contra ele, ao invés de você desejar vingança contra ele, ore para que Deus abençoe a vida dele, ore para que Deus salve a alma dele, ore para que Deus faça um milagre na vida dele. Não ore para que o Senhor mate, para que o Senhor destrua, porque não é esse o sentimento de Cristo que está em nós. Se temos esse sentimento é diabólico, é maligno. Eu sei também que não é fácil liberar perdão para ninguém. Eu sei que não é fácil você chegar para uma pessoa que matou um ente querido seu, você chegar para uma pessoa que estuprou uma filha, um filho seu. Eu sei que não é fácil você chegar para uma pessoa que te caluniou, te prejudicou, te deixou você numa situação irreparável, e você chegar e desejar o perdão para aquela pessoa. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que é assim que o Senhor, ele espera de nós.
E diz a Bíblia Sagrada que Amã, ele desejou vingar-se de Mardoquai, e não só vingar-se daquele homem, mas de todos quanto existiam naquele reino. Mas o que eu quero dizer para os irmãos, a vingança, irmãos, olha, ela pode muitas das vezes trazer consequências irreparáveis na sua vida. Quando você deseja vingar por sua força, quando você deseja vingar por você mesmo, quando você procura os meios próprios seus e esquece do poder de Deus, você sofre. Porque diz a Bíblia Sagrada que Mardoquai era um homem de Deus, era um servo do Senhor, e ele não se intimidava. Quando foi questionado pelos soldados, e eles diziam assim: olha, nós temos observado que você não se dobra, você não se curva diante de Amã. E Mardoquai, eu penso, ele dizia assim: quem é Amã para que eu me curve diante dele? Quem é Amã para que eu venha me dobrar diante dele? Acaso é Amã maior do que o Deus Todo-Poderoso ao qual eu sirvo e ao qual eu venho obedecendo todos os dias da minha vida? Acaso é Amã maior do que o Senhor dos senhores e Rei dos reis? Jamais eu me curvaria diante de um homem. Eu tenho que me curvar diante daquele que me criou, daquele que me formou. Esse sim merece o meu louvor, a minha adoração. E isso parece mal aos olhos de Amã. Isso pareceu mal aos olhos de Amã. E Amã, alimentado por uma ira, porque a vingança é isso. A vingança é uma ira desenfreada na vida do ser humano, que leva ele a fazer atrocidades sem pensar nas consequências que vem. Ele quer ficar, ele nem pensa no que vai repercutir a vingança dele, mas ele fica destruído por aquilo, ele fica amargurado com aquilo, enquanto ele não consegue ter para ele o gostinho da vitória, para ele o gostinho de dever cumprido. Paguei com a mesma moeda. Ele não se sente satisfeito, enquanto ele não vê aquele que o feriu na sarjeta, enquanto ele não vê aquele que o feriu na miséria, enquanto ele não vê aquele que o feriu no caixão, talvez ele não fique satisfeito. E muitos têm alimentado essa ira, muitos têm alimentado esse desejo de vingança, mas não é isso que o Senhor quer de nós. Deus quer que nós liberemos o perdão. Deus quer que nós, irmãos, a Bíblia diz assim: se alguém te ferir numa face, ao invés de você revidar para ele, você ofereça também a outra. Não é assim que o Senhor Jesus, ele nos ensinou. E diz a Bíblia Sagrada que Amã, quando ele tentava contra Mardoquai cumprir o seu desígnio maligno, diz a Bíblia que ele arquitetou tudo para que Mardoquai fosse destruído, não só ele, mas todo o povo. Mas diz a Bíblia Sagrada que Esther intercedeu ao rei. Esther colocou o povo de Deus em oração, em consagração, na busca pelo Senhor, e o povo começou a buscar: meu Senhor, livra-nos dessa situação, livra-nos da ira dos nossos inimigos, Senhor, tenha misericórdia de nós. E diz a Bíblia Sagrada que Esther, ela apareceu bem aos olhos da Suera, e quando foi questionada, ela intercedeu pelo povo de Deus. Então, quando o rei chamou Amã e disse assim: Amã, o que faria um homem ao qual o rei deseja honrar? E Amã pensou: vai ser eu, você honrar, você agora engrandecido. E aí então Amã pensou: vou envergonhar Mardoquai. E aí Amã disse assim: olha, o melhor a se fazer é fazer com que este homem seja montado em um animal de estima aqui do reino, e um homem possa conduzir, um homem de autoridade, um homem que seja visto, bem visto pelo povo, o conduza entre o povo. Então o rei Assuero disse assim: pois assim você faça a Mardoquai, assim você faça aquele a quem você quer matar, assim você faça a quem você quer ferir. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? É que a justiça pertence a Deus. Todos aqueles que intentar qualquer mal contra a sua vida, Ele é que vai padecer. Todos
Se nós formos olhar aqui na palavra de Deus, eu vi a irmã falando aqui sobre José e sobre os filhos de Jacó. E quando a Bíblia Sagrada nos refere aqui que os filhos de Jacó encenderam uma ira, um desejo de vingança muito grande contra o próprio irmão. Por que isso? Porque o pai dava ao filho talvez um reconhecimento maior, como foi dito aqui. Tem determinadas famílias que um filho é mais carinhoso do que o outro, tem determinadas famílias que o filho é mais obediente do que o outro. O pai pede uma coisa, o filho não hesita logo, já faz e cumpre aquilo. Aquele filho traz um amor, um carinho maior ao pai, é mais apegado, não é? E isso pareceu aos olhos dos irmãos de José uma afronta. Como pode este ser o mais novo? Nós que somos aqui os mais velhos, já padecemos aqui na lavoura, já sofremos aqui na caça, nós temos honrado nosso pai, temos estado todo instante aqui, e não temos tido a regalia que esse jovem tem, não temos tido aqui a regalia que esse moço tem, e isso incendeu no coração deles uma revolta. Vamos vingar-nos, irmão, nós vamos matar ele, e aí eu quero ver se o meu pai vai, quem é que ele vai eleger aqui para ser o queridinho dele. Vamos fazer isso. E o desejo de vingança no coração deles foi tão grande que eles, a Bíblia fala que os irmãos conhecem a história, jogaram numa cova, tiraram da cova, venderam para os ismaelitas, foi vendido no Egito como escravo, teve na casa de Potifar, sofreu afronta, açoites, perseguições, calúnias, invejas, tudo que os irmãos puderem pensar, José sofreu. Por quê? Porque alguém um dia enciumou dele, porque alguém um dia teve inveja dele, porque alguém um dia intentou contra a vida dele e pensou assim: eu tenho que acabar com esse moço, porque ele tem tido um status melhor do que nós, ele tem tido entre nós aqui um privilégio maior do que o nosso. Ei, meu irmão, enquanto tiver esse sentimento, não há crescimento, não há provisão, não há bênção do Senhor. A Bíblia Sagrada nos fala que esses moços venderam o seu irmão, mentiram para o pai, enganaram a família e manteram isso por muitos e muitos anos. A mente desses jovens era contaminada, a mente desses jovens estava possuída por um sentimento, talvez agora até de arrependimento, porque se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver algumas vezes os irmãos dizendo, né, por que fizemos isso? Rubens, por exemplo, né, que era mais velho, por que nós fizemos isso? Por quê? Era um sentimento de tristeza, porque é isso que acontece na maioria das vezes. Nós achamos que vingando vai ficar bom para nós, e enquanto nós não vemos o negócio acontecendo do jeito que a gente queria, a gente não fica satisfeito, mas depois vem um sentimento de culpa. Oh meu Deus, podia ter sido desse jeito, para que eu fui fazer isso, para que eu deixei isso, para que eu alimentei tanto tempo esse desejo no meu coração? E a Bíblia Sagrada nos fala que José, mesmo assim, ele não negou o Senhor. José, ele foi fiel ao Senhor em todos os momentos. E aqui aonde vem agora a diferença. Se nós formos olhar a vingança versus o perdão, Davi teve a oportunidade de vingar de Saul, mas no entanto poupou-lhe a vida. José teve a oportunidade de vingar os seus irmãos. A Bíblia Sagrada nos fala que quando José estava no Egito e o Senhor era com ele foi próspero em tudo. Deus abençoava esse jovem em tudo que ele fazia, havia provisão do Senhor, a bênção do Senhor era grande na vida desse moço.
Mas José olhou para os irmãos, e a Bíblia fala em alguns textos da Bíblia que José chorou em alguns momentos. Ele teve que se retirar da presença dos irmãos para ir chorar. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus havia feito a justiça. Deus havia feito a justiça. Deus havia vingado a sua causa. Ele não precisou, irmãos, desejar o mal. Ele não precisou desejar isso, aquilo. Ele confiou em Deus. Ele foi firme no propósito. Eu sei que Deus está comigo em todos os momentos da minha vida. Eu sei que Deus vai me exaltar nessa terra. Eu sei que Deus vai me honrar nessa terra, porque eu não sirvo a um Deus de Baal. Eu sirvo um Deus vivo, um Deus poderoso. E quando teve a oportunidade de José se apresentar aos irmãos, a Bíblia Sagrada fala que ele nem esperou os irmãos se explicar. Quando ele deu a conhecer aos irmãos, que ele disse assim: sou eu, José, o vosso irmão, que foi vendido por vocês, sou eu. Quando os irmãos perceberam, tentaram até se justificar, tentaram até mostrar naquele momento ali algum sentimento de tristeza por ter feito aquilo. José não esperou 2 meses, os abraçou, os beijou e disse assim: vai buscar meu pai, vai buscar minha mãe, vai buscar minha família. Essa é a nossa terra, é aqui que Deus vai nos exaltar. Eu não tenho nada mais contra vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque os irmãos de José ficaram presos pelo sentimento de culpa. Quando alguém faz uma coisa, a própria pessoa fica refém dela mesma. Dependendo da situação, se Deus não quebrar aquele jugo do inferno ali, a pessoa morre com aquele sentimento: para que eu fiz isso? Para que eu fui fazer isso? Deixa Deus julgar a sua causa. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.